Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Deuteronômio, lendo do capítulo 32, do versículo 22. Deuteronômio 32, versículo 22. Moisés, nesse livro que faz parte do Pentateuco, escreveu essa mensagem, aquele que deu a lei. Possivelmente entre os três maiores homens que já viveu, Moisés, Davi e Paulo. Ele escreveu: pois um fogo foi aceso pela minha ira, fogo que queimará até as profundezas do Sheol. Ele devorará a terra e as suas colheitas, e consumirá os alicerces dos montes. Tirado dessa passagem, eu quero usar como tópico nesta noite 3 fatos sobre o inferno. Entendo que hoje em dia pouco se fala sobre esse lugar eterno de tormenta. Quase nunca se prega sobre isso nas igrejas cristãs hoje em dia. Mas Jesus falou mais do inferno do que do céu. 3 fatos sobre o inferno. Abaixe sua cabeça. Pai Celestial, enquanto ministramos nessa noite, nossos corações estão alegres com tua grande salvação, ainda assim tristes com a maioria do mundo que não te conhece. Enquanto ministramos, eu te lembro que dependemos exclusivamente, totalmente de ti. Devemos sempre diminuir enquanto o Senhor cresce. Nos ajude a não corromper, maltratar ou abusar de sua palavra de forma alguma, mas dizer o que o Espírito eterno deseja. Unge o povo para ouvir e receber tua palavra. E peço por uma colheita de almas nessa noite. Peço tudo no nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Independente da tentativa do homem, em alguns círculos, de acabar com os ensinos da palavra de Deus a respeito do que há por vir, a maioria da humanidade hoje acredita, por causa do sentimento em seu coração, que existe vida após a morte, e eles estão certos. O mais triste disso é que a maioria do mundo, nessa noite, acredita em um conceito falso chamado reencarnação. A maioria das grandes religiões do mundo, o hinduísmo, o budismo, acreditam em reencarnação, e você ficaria chocado com o número de pessoas na América que colocam suas esperanças no falso ensino, na falsa doutrina da reencarnação, que, para explicar de uma forma simples, quer dizer que a alma e o espírito vivem para sempre, que é verdade, e que volta de acordo com a vida que um indivíduo viveu, em uma forma maior ou uma forma menor na vida seguinte, e assim por diante nas vidas seguintes. Pode voltar. Eles nos dizem que você pode voltar como um ser humano, como um animal. Alguns acreditam até como uma árvore, uma flor, uma rocha, etc. Enquanto que em Calcutá, na Índia, algum tempo atrás, eu vi pessoas que pareciam se lançar na frente dos carros sem pensar em suas vidas. E perguntei ao missionário: não estou entendendo por que eles fazem isso.
Ele disse: eles acreditam que eles têm uma hora específica para morrer e não podem morrer antes daquela hora. Eles têm uma visão fatalista. E perguntei por que alguém não ajuda eles, os milhões de milhões, nos sistemas de castas, vivendo uma vida pobre, de sofrimento. E ele respondeu: é porque acreditam que essa é sua reencarnação. Eles têm que viver dessa maneira. E fazer algo para ajudá-los seria atrapalhar sua razão de existir. Eu vi vacas, gado, dentro do saguão do aeroporto. E as pessoas que trabalhavam ali não tinham a permissão de tirá-las de lá, porque talvez fossem a sua avó. Estamos rindo e, se não fosse tão triste, seria até engraçado, sim. Centenas e centenas de milhões acreditam nesse falso conceito, e é falso porque não existe nada na Bíblia que ensina a respeito de uma doutrina dessa. É algo falso, satânico, que nasceu no inferno. Hoje temos atores famosos na América que dizem que são tomados por pessoas que viveram 1000 anos atrás, 10 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, e que falam através deles. A América está se tornando cada vez mais oculta, acreditando em práticas ocultas que nasceram dos espíritos das trevas, acreditando nesse conceito de reencarnação. E alguns perguntam: bem, como é possível que essas pessoas saibam de alguns fatos que naturalmente é impossível que eles soubessem? A resposta é simples: espíritos demoníacos, espíritos familiares que sabem de certas coisas, porque os espíritos vivem desde sua criação, seja lá quando isso foi. E esse clamor no coração do homem sobre o que está por vir, existe vida após a morte? 5 minutos depois que eu morrer, aonde eu vou estar? 1 ano, 1000 anos, 1 milhão de anos, aonde vou estar? Será que o homem vai voltar para o pó e nunca mais viver? O que a Bíblia diz sobre o destino eterno do homem? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o homem é um ser eterno. Deus colocou a eternidade no coração do homem. A Bíblia nos diz: você foi criado por Deus, espírito, alma e corpo. O corpo vai voltar para o pó esperando a ressurreição, sendo para a morte eterna, separada de Deus, condenação, ou a ressurreição para a vida. A alma e o espírito, como mencionamos, vivem para sempre, porque Deus te criou para viver para sempre. É um pensamento assustador que todos vocês, todos assistindo pela televisão, todo ser humano que já viveu na face dessa terra ainda está vivo até agora, sendo no inferno ou sendo no céu. Porque a Bíblia ensina que existe um céu e existe um inferno. O inferno não é algo da imaginação de uma pessoa, é um lugar real. Deus está lá agora, Ele habita lá agora. É um lugar cheio de anjos e também por milhões de milhares mesmo de santos que já foram para lá. Existem cidades lá,
ruas de ouro puro e sólido lá, de acordo com a Bíblia. E eu, algum tempo atrás, sonhei com o céu. Eu estava, uma certa mulher que foi salva sob o nosso ministério, estava morrendo de câncer, e ela não estava servindo o Senhor fazia muito tempo, e ela meio que temia, sabia que estava morrendo. Nós oramos por ela, mas na imensa sabedoria do Senhor, Ele não a curou. Um dia ela me perguntou: eu não sei o que você sabe da Bíblia, mas eu tenho medo, e eu entendo muito bem o que ela quis dizer. Eu não a repreendi, mas eu disse para ela assim: você não precisa temer. E foi algo estranho. Algumas noites depois, eu sonhei, tive esse sonho. Sonhei que minha esposa estava comigo, e sonhei que mais 3 pessoas estavam comigo, e essa senhora que mencionei estava conosco, e nós entramos nesse lugar chamado céu. Nunca vi uma beleza assim, mas não era o tipo de beleza feita pelo homem que imaginamos, criada por mão de homens. O que era mais lindo sobre aquele lugar, ainda que a topografia fosse de tirar o fôlego, mas aquilo não era a grandiosidade do lugar, aquilo não era a maravilha do lugar, não era o que chamava mais atenção. Atravessamos o grande campo, as árvores eram lindas, e ela olhou para mim e disse: isso é para mim? E eu disse para ela: eu disse para você que não seria ruim, eu disse que seria lindo, isso é para você. Ela olhou para mim, e todos ali maravilhados, boquiabertos. Era lindo, mas olha o que eu quero te dizer. É que havia um sentimento ali, um espírito ali, que não tenho palavras, o vocabulário ou palavras que possam explicar. Havia um sentimento de unidade, parecia que toda preocupação não existia, e parecia que era impossível sofrer qualquer dor. E mesmo eu, estando ali alguns instantes, não queria ir embora. Eu não gostei de ter que me despedir dela e ter saído dali, porque eu queria ficar. Tudo em mim, por causa daquele espírito, daquela parte de Deus que parecia permear todo o ar que respirávamos, se é que posso usar essa terminologia. O céu pode mesmo ser assim? Não. É 1 milhão de vezes melhor do que isso. Como alguém pode saber? Porque a Bíblia diz, Jesus disse: na casa de meu pai existem muitas moradas. Ele disse que se não fosse assim, eu teria te dito. Mas estou indo embora preparar um lugar para você, para que aonde eu esteja um dia, você esteja comigo lá para todo o sempre. No momento que o Filho de Deus, seja quem você for, no momento que o Filho de Deus respira pela última vez, seu próximo suspiro acontece na presença de Jesus Cristo. Aleluia! Como você sabe, Jimmy Swaggart? Porque Paulo disse: eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo. Aleluia! Eu quero repetir, porque isso é lindo. Isso é lindo. Não chore. Eu sei que temos dor, mas não
como aqueles que não têm esperança. No momento que a pessoa que você ama em Cristo olha para você e respira pela última vez, eles estão indo para um lugar muito melhor, transportados instantaneamente para a presença do Todo-Poderoso, esperando a trombeta de Deus tocar. Aleluia! Agora eu digo para você, é melhor do que voltar como um touro qualquer, ou um macaco, ou um banco, ou uma rocha, ou uma árvore. Graças a Deus pela palavra de Deus. João disse: eu vi aquela cidade construída, preparada como uma noiva para o seu esposo, descendo de Deus no céu. Aleluia. Por outro lado, ainda que não se pregue muito disso hoje em dia, também existe um lugar chamado inferno. A Bíblia nos diz que não há alegria no céu com a morte do ímpio. Quero que você pense nisso. O inferno não é algo da imaginação de alguém, não é um estado de ser, é literalmente um lugar verdadeiro e real, é um lugar. Não digo isso com alegria ou com felicidade no coração, mas com uma grande tristeza no coração. Hoje muitos pregadores falam do inferno como um estado, um sentimento, mas é um lugar verdadeiro. E quero trazer algumas consequências desse lugar para você nessa noite. Não faço isso com alegria. Em primeiro lugar, nós sabemos, ainda que a maioria das pessoas não acreditam, mas se você crê na Bíblia e interpreta da forma correta, o inferno é um lugar onde o fogo é verdadeiro. Você está me dizendo que as chamas de fogo são fogo mesmo, como vemos aqui no planeta Terra? Sim. Porque a palavra usada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, grego e hebraico, para descrever o fogo, quer dizer fogo real, se não em alguns lugares. No capítulo 16 do livro de São Lucas, Jesus mesmo nos falou daquele lugar, momento terrível, quando um homem em questão morreu e foi para o inferno. Literalmente, ele nos mostrou e disse ao mundo como era aquele lugar na eternidade. Antes daquela época, o homem não entendia muito, não se sabia muito exatamente ao que aquela parte da eternidade era. Mas no capítulo 16 de Lucas, Jesus descreveu de uma forma dramática. Ele falou do homem que estava no inferno, levantou os seus olhos em tormenta e consciente, porque assim como o santo, homem, mulher, menino, menina que morre instantaneamente vai para a presença de Jesus, aqueles que estão perdidos sem Deus no momento que morrem instantaneamente vão para o inferno. É um pensamento terrível. E oro para que Deus venha abrir sua mente, o seu espírito nessa noite, para que você entenda o que estamos tentando dizer. O fogo é real. Ele falou daquele homem que disse: estou atormentado nessas chamas. Ele falou da tormenta, ele falou de chamas de fogo que eram reais. E então nós vemos, outra vez em Mateus 25:41, que o fogo é eterno. Assim como o céu é eterno, o inferno é eterno. Como a alegria do céu é eterna, o fogo do inferno também é eterno, infinito. Você imagina a eternidade? É possível? É possível para a mente humana entender a eternidade? Nunca acabará.
Quando você sobreviveu, viveu 1 milhão de anos, 1 bilhão, 1 trilhão de anos, como entender um número desses? Não será uma sentença parcial, ela será eterna. Eu sou um evangelista. Deus me chamou quando criança para evangelizar, e com esse chamado, as marcas do meu chamado ardem em meu coração. Às vezes à noite, eu acordo e literalmente sinto a eternidade sem Deus. Eu sinto quão perdida uma alma está. Eu sinto, é algo tão terrível que palavras não podem descrever. Perdida eternamente, enquanto sentia aquela presença maravilhosa nas portas da glória, quando Deus me deu aquele sonho. Eu também já senti várias vezes a agonia de estar perdido eternamente. O Espírito Santo de Deus me deixou sentir. E é isso que o Senhor estava falando quando falou para Adão e Eva: não comam da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, porque no dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês vão morrer. O que ele estava dizendo? Ele estava falando da morte espiritual, uma separação eterna de Deus. Eu já senti, cheguei a me segurar na beira da cama e senti. E se por algum instante vocês me assistindo pela televisão puderem sentir esse sentimento de estar perdido para todo sempre, para sempre, sem ter como voltar, sem ter como ser executado, certamente você aceitaria a Jesus. Certamente você diria sim para Deus, porque eu te digo, não existem 10, 8, 6, 2 formas de se salvar, só existe uma. Eu não diria uma só palavra ruim contra a sua religião, seja quem você for, aonde estiver. Não diria uma palavra ruim ou uma declaração sarcástica sobre aquilo que você adora. Mas eu faço com o coração partido e com a unção do Espírito Santo para te dizer que só existe um Deus. Não existem 10, 20, 30, somente um Deus. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer pelo homem que está perdido eternamente, e não pode se salvar. Pode ofertar em sua instituição de caridade filantrópica, dê milhões de dólares, mas isso não salva a sua alma. Ouviu bem? Você pode caminhar de joelhos com penitências, mas isso não traz salvação para você. Nossa organização construiu mais de 200 escolas em países de terceiro mundo, mas isso não adiciona nada em minha salvação. Só existe uma forma de ser salvo, que é através de Jesus Cristo. Não há outra forma, não existe outro caminho, não há outra forma. O Deus triuno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, um só Deus, desceu aqui e morreu em uma cruz sangrenta, e é por isso que você deve aceitar a Jesus Cristo
Não é o bastante dizer que ele foi um grande profeta, ou um grande mestre, ou um operador de milagres, ou acreditar que ele nasceu da Virgem Maria. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é Deus, e o sangue puro que ele derramou pelos pecados do homem é o que você tem que aceitar, a ele como seu Salvador eterno. É a única forma de escapar do inferno. Não há outra maneira. Não existe outra maneira. Por que você acha que Deus fez o que fez? Se houvessem outras maneiras, por que Jesus viria do céu? Me escuta aqui. Se você puder entender o céu, se você puder entender a morada de Deus, nós não podemos, é impossível, nós não podemos começar a compreender. Então, de alguma forma, você pode entender como Deus podia. Escuta, ele deixou de lado, nunca deixou de ser Deus, mas desde aquele momento em diante se tornou humano. Você está entendendo? A Janet cantou nessa noite, quando a porta se abrir e eu entrar e procurar por Ele, eu o conhecerei, eu o conhecerei, eu o conhecerei. Existem milhares, milhões de anjos lá. Ele é um ser humano, mas ainda assim o conhecerei. Eu nunca vi, mas vou conhecê-lo. Ele vai estar lá no meio dos milhões e milhões e milhões de milhões, mas vou conhecê-lo, porque ele será o único que vai ter as marcas em suas mãos. E as marcas estarão lá para sempre. E me prostrarei diante dos seus pés. Com alegria beijarei os seus pés. Eu não me envergonho dele. Uso o nome dele. Carrego o seu opróbrio. Eu me levanto, pois Jesus é o nome dele. E eu sigo a Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Confesso ele diante dos homens, confesso ele diante da África, confesso ele diante da Ásia, confesso ele diante da Europa, confesso diante dos reis da Europa, confesso diante da América, confesso ele diante dos acadêmicos, confesso ele diante da comunidade científica e diante dos homens ricos, confesso ele diante dos pobres desse mundo e confesso ele como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Salvador da humanidade, Criador do céu e da terra, que dá a vida eterna. Você pode obter filosofias aceitando a outros, mas você obtém vida eterna quando aceita Jesus Cristo. Oh, the love that drew salvation's plan, and the grace that brought it down to man.
Oh, the gulf, the mighty gulf that our God did span at Calvary. Mercy there was great and grace was free. Hallelujah. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty. Where? At Calvary. Hallelujah. O inferno não é só um lugar de fogo, mas é um lugar que é aceso por causa da ira de Deus sobre o pecado. Ele disse: pois um fogo é aceso em minha ira. Nós não ouvimos nada hoje em dia sobre a ira de Deus sobre o pecado. Só ouvimos do amor de Deus, mas é praticamente impossível ter o amor sem ter a ira. A ira de Deus sobre o pecado, não existe uma forma de conhecer ira assim. Não há como compreender. Às vezes nós pregadores falamos muito do amor de Deus e devemos mesmo falar, pois Ele é amor, mas nós não demonstramos também o Deus da ira sobre o pecado. Quando o homem pecou, a ira de Deus estava sobre a cabeça do homem. Deus podia fazer muita coisa, podia literalmente aniquilar os homens, porque Deus não pode compactuar com o pecado de nenhuma maneira. Ele é um Deus santo. Você pode entender isso? Os querubins clamam: santo, santo, santo. Tão santo que é impossível que homens que não nasceram de novo possam entrar em sua presença. Tão santo que se uma só pessoa fosse para o céu sem se converter, seriam queimados na hora. A ira de Deus. No Antigo Testamento, a lepra representava o pecado. O leproso tinha que ficar fora da congregação. Ele não podia chegar perto, ou podiam chegar perto dele. Ele usava um capuz sobre sua cabeça, representando que a ira de Deus estava sobre ele. E ele clamava: lamai, 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 que quer dizer impuro, 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 impuro. A ira de Deus era evidenciada de muitas formas, mas Deus evidenciou ela em amor. Ele poderia destruir a humanidade ou prover uma forma para a humanidade ser salva. Entenda isso. Ele podia ter acabado com a raça humana, tirado ela da face da terra. Ele poderia ter aniquilado a raça humana, porque a raça humana tinha pecado. E esse é o seu problema, você não quer admitir que é um pecador. E como resultado de ser um pecador, você está perdido. Nenhum homem nasceu salvo. Está perdido. E Deus, em sua ira,
não podia compactuar com o pecado, mas ele expressou sua ira em uma língua que não podemos entender, em amor, pois a Bíblia diz que Deus tanto amou. Deixamos essa palavra tanto de fora, achamos que ele só amou o mundo, mas ele amou o mundo de tal maneira, não como expliquei ontem à noite, mas estou falando da humanidade. Tanto amou a humanidade, é um amor tão grande, como disse, que traçou o plano da salvação, e a graça trouxe isso para nós. Ele tanto nos amou que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No livro de Salmos, vemos algo que quero compartilhar com você. No capítulo 9, diz, no versículo 17: voltem os ímpios ao pó, todas as nações que se esquecem de Deus. E o versículo 18 diz: mas os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. É uma declaração tremenda que o jornal aqui da sua cidade trouxe uma declaração que supostamente eu fiz, mas nunca diria algo assim, nem sob ameaça de morte. Eles mentiram. Dizem que eu falei que os moradores de rua e os necessitados não valiam nada. Isso não é verdade, viu? Jamais nem pensei em uma declaração tão idiota. A Bíblia nos diz que Deus, em sua ira, olha para um mundo aonde centenas de milhões estão passando fome. Entendeu bem? Aonde centenas de milhões nessa noite estão famintos, aonde homens ruins colocam suas botas no pescoço dos oprimidos. Mas Deus diz: os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Veja bem, me escuta. A pobreza que está sobre esse planeta, você na América, no Canadá e em vários outros países, você não sabe como é o mundo. Você não sabe como é viver com $100 por ano. Você não sabe como é morar em uma barraca, com o chão de terra, com 3 filhos, 4 filhos, com a barriguinha inchada, e você não sabe aonde vai conseguir comida para alimentá-los. Você não sabe. Eu vi. Quando você vê, você nunca esquece. Eu vi os estômagos estufados, eu vi os olhos tenebrosos, já vi as mães que choraram tanto até que seus olhos estavam secos, não haviam mais lágrimas. Nessa noite, atrás da União Soviética, existem milhões de judeus que querem ir embora, mas não podem. Na África, dezenas de milhares estão famintos. A maioria do mundo não tem esperança de um futuro. E não deixe ninguém te fazer acreditar que Deus não está preocupado. Acabei de ler da palavra de Deus que os pobres nunca serão esquecidos, nem se frustrará a esperança dos necessitados. Jesus está voltando. Deus me falou, enquanto eu estava pregando em todas as partes do mundo, para milhões, em país após país. Ele mandou dizer a eles, falou meu coração de uma forma clara:
Diga a eles para não olhar e buscar ajuda nos Estados Unidos. Diga a eles para não buscar ajuda em Wall Street ou no Partido Republicano ou Democrata. A esperança deles não está em governos ou nações ou homens, por mais generosa que a América tenha sido. Mas diga a eles para se prepararem para encontrar com Deus e ver a vinda de Jesus, pois a vinda de Jesus Cristo é a esperança deles, é a bem-aventurada esperança, bem-aventurada esperança. A única esperança desse mundo não é a união de várias nações, mas a vinda do Senhor. O inferno está lá por causa da ira de Deus contra o pecado. E o inferno está lá e vai consumir. Moisés falou em Deuteronômio, os alicerces dos montes. O que isso quer dizer? Jesus mesmo explicou. Ele disse que largo é o caminho que leva para a destruição e muitos entram por ele. Mas estreito é o caminho que dá vida e poucos o encontram. É a palavra dele. Poucos são os que encontram. Por causa do pecado, por causa do engano de Satanás com a raça humana, a maioria da raça humana, e digo com tristeza, está indo para o inferno. O inferno consumirá os alicerces dos montes. Por quê? Por quê? Em primeiro lugar, por causa das falsas religiões. Em segundo lugar, por causa do cristianismo apóstata. Ouviu bem? Me escuta. Nessa noite nós temos o inimigo soviético. Eu estava no hotel principal da Rússia, lá em Moscou, no último andar, muito acima dos muros do Kremlin e seus 32 acres. Comi umas 6 ou 7 refeições ali, com nossos intérpretes e guias russos olhando dentro. Eu podia ver dentro do Kremlin. Além dos muros do Kremlin. E toda noite eu ficava imaginando, a América, quem paga imposto na América já gastou $1 trilhão com a defesa do país por causa daqueles 32 acres. Por quê? Nessa noite o presidente está lutando, tentando chegar a um acordo para tentar diminuir o inevitável que em breve vai acabar com o mundo. Cada minuto que passa, todo minuto, $1 milhão é gasto em bombas, armas. $1 milhão por minuto, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Por quê? Isso vai te chocar. Em volta do Kremlin, 32 acres, contei 27 cruzes. Estranho, não é? No coração do materialismo humanista. Mas ainda assim haviam 27 cruzes lá, que um dia foram igrejas, mas estão lá até hoje. Eu contei 27 delas. Por quê? Por que milhões de dólares gastos em armas? Por quê? Porque na União Soviética, na época conhecida como Rússia, o cristianismo que era para propagar o Evangelho de Jesus Cristo, estava preocupado com o salário dos padres e a cor de suas vestimentas quando os comunistas tomaram a Rússia, o cristianismo apóstata. O mundo nessa noite está se preparando para a guerra nuclear, porque o ministério na Rússia falhou, o cristianismo falhou. E se a América descer da mesma forma, não será por causa dos nossos departamentos de ciências ou pesquisas, ou por causa das mentes pensantes em Harvard, ou em Princeton ou Columbia que falharam, mas sim porque os púlpitos falharam.
Pregadores, chorem pelos perdidos, chorem pelos perdidos, preguem Jesus, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do poder de Deus, porque a força da América ainda é a pregação da palavra do Todo-Poderoso Deus. A maioria do mundo está indo para o inferno. Por causa disso, vou te dizer por quê. Nós temos 1 bilhão de muçulmanos no mundo, e os muçulmanos são sinceros. Eu sei, pois já debati com os melhores deles. Nas universidades, temos mais de 1 bilhão de muçulmanos. Já viajei na África e vilas inteiras se tornam muçulmanas, vilas inteiras muçulmanas. Por que isso está acontecendo? Sem desrespeitar o Islã, mas por que existe o Islã? Por que foi que Maomé escreveu o Alcorão? Por quê? Por quê? Por causa de um cristianismo apóstata. Ele se cansou da adoração a Maria e de rezar para imagens e de água benta. Você está me entendendo? Ele estava enganado, cego, sim, mas ele se cansou daquilo. Por que é que você acha que os comunistas Lenin e Joseph Stalin, nascidos do inferno, começaram o comunismo? Criados no cristianismo, mas em um cristianismo apóstata. O que você está me dizendo, Swagger? Estou te dizendo que o cristianismo não são prédios. O cristianismo não são vestimentas. O cristianismo não são templos. O cristianismo não é água benta, um terço, estátuas, ícones. Você está ouvindo? O cristianismo não são altares, não é o padre. O cristianismo é um relacionamento com Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não precisa de padre, ou de altar, ou de templos, ou de velas, ou de água benta, ou de terço. Eu vou a Deus o Pai através de Jesus Cristo. Pode ficar chateado comigo. Agora sou seu inimigo porque te digo a verdade. Estou falando como um homem possesso. Um dia vou ter que me levantar diante de Deus, e a preocupação dele não vai ser em que boutique eu cortei o meu cabelo. Um homem que disse que estaria aqui nessa noite falou que meus ternos estão terríveis e eu tenho que ir na loja dele. E eu disse: quando eu calço os 2 sapatos iguais, minha esposa fica feliz. Eu não me importo com minha aparência. Quero te fazer pensar de uma forma que você não durma à noite. Quero que você sinta o inferno. Quero que você veja o céu. Quero que você veja a cruz do Calvário e veja Jesus Cristo e veja as marcas em suas mãos. Eu quero que você escute Ele dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu te darei descanso. Quero que você sinta o poder do Espírito Santo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto: endireitai as vossas veredas, pois Jesus está voltando. Cristianismo apóstata.
Os discípulos e os apóstolos, eles evangelizaram o mundo civilizado da sua era sem a ajuda de rádio, televisão, de impressoras, telefone ou qualquer ajuda moderna. Foi através do Espírito Santo. Acho que no ano 306 ou 316, não sei, Constantino tornou o cristianismo a religião do Estado. E você nasceu nela, e o cristianismo morreu. Até que Martim Lutero, em Wittenberg, na Alemanha, pregou suas 95 teses na porta, dizendo: graças a Deus por aquele padre católico, o justo viverá pela fé. O que Martim Lutero queria dizer com aquilo, que o justo viverá pela fé? As palavras do grande apóstolo Paulo. Ele quis dizer que você não é salvo confessando para um padre, um pregador ou um profeta, ou um evangelista ou apóstolo. Você não é salvo através de obras, penitências, dando dinheiro. Você é salvo através de confiar em Jesus Cristo. Fé no que Ele fez na cruz do Calvário. No livro de Apocalipse, o grande João falou no capítulo 21, no versículo 8, sobre os que estão indo para o inferno. Ele disse: os covardes que não se levantaram por Jesus Cristo com medo do que a humanidade poderia dizer. Ele disse que irão para o inferno. Os incrédulos, muitos de vocês não acreditam no que estou dizendo, não acreditam nesse livro. Você morrerá perdido sem Deus. Os depravados, quando você estuda a raiz da palavra, diz perversão sexual, molestadores de crianças, de jovens, pedófilos. Assassinos, doutores, quando você aborta um bebê, você cometeu assassinato, viu? Que cometem imoralidade, que praticam feitiçaria, como está presente aqui na América, idólatras e mentirosos. Eu saí do púlpito naquela noite e a igreja estava esvaziando. Tínhamos orado no altar. Quase todos tinham ido embora. Eu passei voltando em frente ao escritório do pastor. Ia passar, mas parei, a porta estava meio aberta. Olhei para dentro e vi o pastor sentado atrás da mesa. Ele estava chorando com as mãos na cabeça. Eu entrei e eu o amava. Ele já está com o Senhor. Ele tinha uma igreja grande. E perguntei: o que foi? Demorou alguns minutos para ele se recompor. E ele disse: ela foi criada nessa igreja. Chegou aqui quando ainda era garotinha. E cresceu. Estava no grupo de jovens. E então perdemos ela. Ele me mostrou o jornal daquela época. Garota assassinada brutalmente. Ela estava em um bar na noite anterior. Estava bebendo. Saiu dali com um rapaz.
sabem exatamente o que aconteceu, porque o garoto veio e acabou se entregando depois. Ele estava bêbado também. Ele tentou se aproveitar dela de uma forma indecente, ela disse que não, e ele tinha um anel em sua mão. Ele perdeu o controle e bateu nela, e aquele anel rasgou seu rosto em pedaços, e ele literalmente socou ela até a morte. O funeral foi feito com o caixão fechado, e na manhã seguinte ele se entregou para a polícia. Estava atordoado. E o pastor falou assim: amanhã será o funeral dela aqui. Na manhã seguinte fui para a igreja orar como fazia. Fiquei ali umas 4 ou 5 semanas. Eu entrei pela porta lateral, subi até a galeria, porque lá tinha um silêncio maior e eu podia orar, e eu orei. Eu estava buscando Deus sobre o que pregar no culto daquela noite. Era mais ou menos 8 da manhã, 8:30. Então olhei para baixo, pela primeira vez, para a frente da igreja, e me chocou de uma forma que eu não pensei assim que o que eu estava vendo era real, porque o caixão estava ali. Eu não entendi por que a funerária levou para a igreja tão cedo, mas levaram. Não tinha mais ninguém na igreja. Estava de pé na galeria, olhando para aquele caixão. Eu sabia que era a garota. E acho que ela tinha 17 anos. Eu senti a voz do Espírito Santo me dizendo para descer, e eu desci. Desci pelo lado, cheguei do lado do caixão e fiquei de pé ali. E eu nunca senti como me senti naquele momento. Eu não conhecia a garota, nunca tinha visto ela, só sabia do que o pastor me falou. Mas o Espírito falou comigo. O caixão aqui, e eu estava perto da ponta. O caixão fechado. E ele disse para mim: eu falei com ela, eu implorei com ela, eu tentei fazê-la voltar, e ela não quis. Eu tentei convencê-la, e tentei outra vez, mas ela não quis vir. Ela não quis vir. E agora ela está perdida para sempre. Ele está falando ao seu coração. Só existe uma oportunidade, que é nessa vida. Não existem segundas, terceiras e quartas chances depois da morte. O que eu escrevi está escrito. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto nós declaramos essas palavras, com tua convicção, fale a esses corações. Te peço em nome de Jesus. De cabeças baixas e olhos fechados, por favor, em reverência a Deus.
Nesse momento, o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Como falou com aquela garota. Porque você é muito especial para Ele. Jesus Cristo morreu por você. Ele não quer que você vá para o inferno, mas a não ser que você o aceite como seu Senhor e Salvador, você vai morrer sem Deus e ir para o inferno. Quantos aqui nesse ginásio dizem: Jimmy Swaggart, não estou vivendo corretamente? Não estou vivendo corretamente. Ore por mim, por favor. Levante sua mão para que Deus veja. Levante, por favor, em todo esse ginásio. Ore por mim, não estou vivendo bem. Ore por mim. Nas arquibancadas, na galeria, levante sua mão. Ore por mim, eu vou ver. Não vou envergonhar você. Eu te prometo. Continue levantando. Muito obrigado. Continue levantando. Continue levantando. Lá atrás, lá no topo, dos lados, em todo lugar. Quero que todos se levantem, por favor. Se coloque de pé. Se nessa noite você pudesse ver dentro das portas abertas do céu, naquela cidade, você veria os anjos boquiabertos esperando o que vai acontecer, na medida que o Espírito Santo está trabalhando, olhando para você, e o Espírito Santo falando para você: venha, é o seu momento. Eles vão cantar agora "Há espaço na cruz" para você. E quero que todos que levantaram as mãos, por favor, saia do seu lugar e venha, desça até aqui. Você está vindo das trevas eternas para a luz eterna. Você está vindo para a vida eterna. E você nunca mais será o mesmo. Quero que você venha enquanto eles cantam. There is room at the cross for you. At the cross. Sing that verse. Sing that verse, please. The cross upon which Jesus died is a shelter. Is a shelter in which we can hide, and its grace so free is sufficient for me. It's sufficient for me, he said. Deep is this fountain. Deep is this fountain. As wide as the sea. Come on tonight. Everybody sing it, others are still coming. It was amazing grace, how sweet that sound, that saved a wretch like me. That saved
quero que você olhe para o irmão Swagger por alguns instantes, por favor, e vocês pela televisão. Preste bastante atenção em mim, por favor, nos próximos minutos. Ele mandou dizer para vocês: se você acreditar, você tenha certeza que essa noite, ou seja, quando você estiver assistindo, se você crer, você não tem mais que se preocupar com o céu ou o inferno. Você aceitou a Jesus e Ele disse que vai garantir o céu para você. Glória a Deus. Ele vai dizer para você nessa noite, como falou para os discípulos antigamente: siga-me. Vai ser uma jornada que jamais vai acabar. Se você acreditar de verdade, a vida eterna vai ser dada a você nessa noite. Você vai se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas vão passar e tudo vai se fazer novo. Eu quero que você abaixe a sua cabeça e feche os olhos, por favor. Já orei com milhões de pessoas e agora tenho a oportunidade e o privilégio de orar com você. E quero que você, sim você, repita essa oração depois de mim. E quero que você creia de todo o coração, pois esse é o maior momento da sua vida, é o começo da vida eterna. Vamos orar. Querido Deus do céu, Querido Deus do céu, sou um pecador perdido, eu sou um pecador perdido, preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, eu não posso me salvar, eu não posso me salvar, não conheço o caminho para casa, eu não conheço o caminho para casa, perdoa-me por favor perdoa-me por favor, e limpa-me com o teu sangue precioso limpa-me com o teu sangue precioso, de toda injustiça. de toda a injustiça. Em tua santa palavra, Em tua santa palavra, no 10º capítulo de Romanos, 10º capítulo de Romanos, versículos 9 e 10, versículos 9 e 10, com a minha boca, com a minha boca, diante de todos, diante de todos, eu confesso eu confesso o Senhor Jesus, Senhor Jesus, e em meu coração, e em meu coração, mesmo com toda dúvida nesse mundo, mesmo com toda a dúvida neste mundo, eu creio eu creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos dentre os mortos e que Ele vive. e que Ele vive. O mesmo poder O mesmo poder que ressuscitou a Ele que ressuscitou a Ele muda a minha vida, muda a minha vida. o poder de Deus. O poder de Deus. E agora, E agora, diante do mundo inteiro, diante do mundo inteiro, eu aceito eu aceito Jesus Cristo Jesus Cristo, como meu Salvador. meu Salvador. E eu creio E eu creio, que nesse momento, nesse momento, agora, agora, eu estou salvo. Louvado seja Deus. Aleluia.